Vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5. Nós estamos na sequência de pregações na lei de Deus. Vimos já do primeiro ao terceiro mandamento, os dois primeiros mandamentos, 2 sermões em cada um, terceiro mandamento, um sermão. Quarto mandamento será um sermão também, já é um mandamento que nós já trabalhamos inúmeras vezes aqui na igreja, mas é sempre bom voltar a ele, revisitar o mandamento que fala sobre o dia do Senhor, relembrar aquilo que o Senhor requer de nós e como estamos distantes do que a lei de Deus nos ensina. Nós vamos ler, como sempre fazemos, o prefácio dos mandamentos, verso 6. Depois vamos ler o mandamento, verso 12 até o verso 15. E as perguntas do catecismo, que são a estrutura que a gente está usando aqui para argumentação. Tá bom? Então, o verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 12, quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Breve Catecismo, pergunta 58. Que exige o 4º mandamento? O 4º mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. Pergunta 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Desde o princípio do mundo até a ressurreição, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, ou seja, desde a ressurreição, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo. Pergunta 60. De que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Nós vamos seguir exatamente essa sequência de argumentação, mas antes disso vamos à presença de Deus, vamos orar para que Deus nos ilumine. Ó Deus Santíssimo, o dia é do Senhor, o culto é ao Senhor e a nossa vida é do Senhor. Não há nada, Senhor Deus, que podemos requerer nesse dia como nosso, senão a obrigação de te servir. Mas não sabemos como fazer, não temos capacidade sozinhos de exercer, Senhor Deus, de executar esse mandamento. E é por isso mesmo que nós suplicamos a Tua bênção. Teu Espírito seja conosco, ó Deus. A Tua palavra nos garante que a Trindade Santíssima está aqui. O Pai recebendo a glória, o Filho cantando os salmos com a igreja, o Espírito passeando no nosso meio, os anjos, Senhor Deus, sobre nós. Que lugar glorioso é esse momento em que a adoração é pública. Então, Senhor, pela Tua Trindade, nós pedimos, nos auxilie, para que nós possamos entender esse mandamento, reconhecer o nosso pecado
e então te adorar como nos é devido. Ó Senhor, faça isso por meio do pregador, que também é pecador, Senhor Deus, e muitas vezes quebra essa lei. Nos ajude, Senhor Deus, a ouvir a Tua palavra com fidelidade, fervor e profundidade na Tua palavra. É o que te pedimos, Senhor. Amém. Se tem uma coisa difícil de lidar, um recurso difícil de lidar, é com o tempo. O tempo é um bem difícil de você se relacionar com ele, porque é daquele tipo de bem que você não consegue estocar, né? Você não pode simplesmente guardar tempo para fazer outra coisa em outro momento. O tempo ele não para, ele está sempre se gastando. Então, se você não usa da maneira correta, o tempo continua passando. E você não tem como guardá-lo para usar em outro momento. Tempo perdido nunca mais vai ser recuperado. Tempo passado nunca mais vai voltar. Então é por isso que a gente precisa organizar a nossa vida de acordo com o tempo que Deus nos deu. E nós fazemos isso naturalmente. Perceba que você organiza a sua agenda geralmente pelas coisas que são mais prioritárias. E você dá atenção àquilo que para você realmente merece atenção. Por exemplo, nós nunca deixamos de ter tempo para aquilo que realmente achamos ser importante na vida. Amanhã, segunda-feira, aqueles que têm contas a pagar, aqueles que têm obrigações com o seu patrão, com a sua empresa, seja na condição de empregado ou de empregador, eles vão se levantar cedo, porque eles sabem que aquele tempo não é seu, é o tempo para o trabalho, é o tempo para o sustento da casa. E se eles não fizerem aquilo, no final do mês não vão poder sustentar a casa, não vão poder comprar aquilo que é necessário para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu sustento. Então a gente investe pelo menos 8 horas por dia com esse tempo para o trabalho. Chega o final de semana, a gente sempre arruma um tempinho ali para sair com a família, com quem a gente gosta, para fazer algum tipo de atividade que é agradável. Uns gostam de andar de bicicleta, outros gostam de jogar bola, outros gostam de sair para o shopping com a família. Todo mundo tem o seu tempo para o lazer. Todo mundo vai separando tempo para tudo. Mas existe um tempo que a gente nunca tem. É o tempo para as coisas que nós não damos realmente atenção. Sempre que você está falhando numa área, você vai apelar para o tempo e dizer, infelizmente eu não tive tempo de fazer isso. E a pergunta é, e o que é que eu fiz com o meu tempo? Porque imediatamente, na hora que eu digo, eu não tive tempo para fazer tal coisa, é porque o tempo que eu tive, eu dei preferência a outras coisas que para mim são mais importantes, que para mim valem mais a pena, que merecem mais atenção da minha vida. Diante disso, quando nós, por exemplo, argumentamos com Deus, pedindo perdão porque nós não tivemos tempo para oração, tempo para adorar em família, tempo para o culto doméstico, tempo para ler a palavra, tempo para estar com a família. Se eu não tenho tempo para isso, eu estou dizendo implicitamente que as minhas 24 horas tiveram outras prioridades. Seja trabalho, sejam projetos, seja descanso, seja qualquer coisa. E o Senhor é tão sábio, o Senhor conhece tão bem a nossa relação com o tempo, que Ele separou um dia inteiro para adoração. Isso sem deixar de nos relacionar com Ele durante a semana, mas é um dia inteiro. Todos os dias eu tenho obrigações para com Deus, mas existe um dia que a minha obrigação é somente dele. Eu não tenho mais preocupação com nada nesse mundo, a não ser com o meu serviço ao Senhor. Eu preciso dedicar tempo a isso. E se alguém diz que não tem tempo na casa do Senhor para adorar a Ele no seu santo dia, então não dá para entender para que serve o tempo daquela pessoa. Thomas Boston, quando ele vai comentar esse mandamento, ele diz assim:
Esse mandamento diz respeito ao tempo da adoração. E é o último da primeira tábua, pronto para unir as duas tábuas, sendo o vínculo de toda a religião. Preste atenção nisso. E esse aqui é como se fosse a dobradiça, o vínculo, o elo, que liga a primeira tábua com a segunda tábua no que diz respeito à religião. Porque o quinto mandamento também faz um elo da primeira com a segunda tábua no quesito autoridade e submissão. Mas no quesito religião, quem faz o elo é o quarto mandamento. Porque toda a religião é regulada pelo quarto mandamento. Toda a vida espiritual é regulada pelo quarto mandamento. Porque se você não entra a semana no descanso, se você não entra a semana adorando a Deus, então toda a tua semana está corrompida. Se você não aprende a respeito da adoração particular no domingo, você consequentemente não vai fazer culto doméstico. Se você não aprende as suas relações, né, de comércio, ou relações sociais com seus amigos e família, na pregação, no domingo, a sua semana está perdida. Toda religião tem ligação com o quarto mandamento. Porque todo o aprendizado da religião depende do quarto mandamento, quando ouvimos no dia do Senhor a respeito da sua lei. Falei agora há pouco que muitas vezes já tratamos desse mandamento aqui, e essa não vai ser a última. Vocês percebem que, mesmo sem forçar a barra para ter que tocar nesse tema, a gente vai caminhando na Escritura e volta e meia, nós chegamos novamente ao quarto mandamento. Por que isso? Por uma expressão que começa o próprio quarto mandamento. Não aqui em Deuteronômio, mas lá em Êxodo, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui é uma expressão que é, né, muito semelhante. Veja na sua Bíblia, verso 12: guarda o dia de sábado. O que é guardar? Observe. O que é lembrar? Observe. É exatamente o mesmo sentido. Esse é um dos poucos mandamentos que ele tem aspecto positivo e negativo muito claro. Você veja, ele começa com o positivo, guarda ou lembra, e lá no verso 14 ele vem com o negativo: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento. Está muito claro o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas ele é ainda mais especial porque ele começa com um aspecto positivo. Ele não diz: não quebre o dia do Senhor. Ele diz: lembra-te, guarda o dia de sábado. Então, por que Deus resolveu, por meio de Moisés, revelar dessa forma o quarto mandamento? Não de maneira inicial, negativa, mas positiva. Isso por um motivo muito prático. Porque é fácil esquecer do dia do Senhor. As nossas muitas ocupações, as nossas diversas preocupações nos fazem esquecer muito fácil do dia do Senhor. A gente vem na correria da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muita coisa para fazer. Chega no domingo, rapidamente a nossa mente vai na mesma velocidade. E a gente já acorda no domingo: eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E a mente não para. E aí, logo cedo pela manhã, precisamos ler a lei do Senhor, que nos lembra: lembra-te do dia de sábado. Não esqueça do dia de sábado. Mas não lembre como um adventista. Não lembre como um judeu na antiga aliança. Não o judeu no sentido verdadeiro do judaísmo, mas o judeu no sentido farisaico. Não lembre assim. Porque esses homens lembram para sua própria perdição. Além do adventista, que também é chamado de sabatista, que não é irmão nosso, que fique muito claro isso, porque não crê na salvação, no básico do evangelho, que é a salvação pela graça, mas é a salvação pela guarda do quarto mandamento. Isso está errado. Não lembre dessa forma. Lembre como ele é. A própria expressão lembra-te, ou o verbo lembrar, ele tem um sentido redentivo. Tem esse primeiro sentido de não esquecer,
mas tem um sentido redentivo que é usado na Escritura. Quando Deus colocou Noé com sua família dentro da arca, e ele passou dias e dias ali sob o dilúvio, as águas do dilúvio, quando Deus foi falar novamente com Noé, depois de muitos dias, a expressão que é usada lá é: lembrou Deus de Noé. Ele pergunta: Deus estava esquecido de Noé? Deus não esquece de nada. Então por que diz lembrou? É porque lembrou tem a ver com o pacto, é a lembrança redentiva, a lembrança pactual. Deus se lembrou do pacto que fez com Noé. Ele disse: faz uma arca e você e sua família serão salvos na arca. Lembrou Deus das suas promessas e salvou. Então, quando eu lembro do dia do Senhor, eu lembro nesse sentido. Eu não lembro para guardar, buscando a salvação. Eu lembro porque Ele já me salvou. É por isso também que nós sempre, quando vamos fazer a pregação no mandamento, nunca começamos só o mandamento, mas voltamos para o prefácio dos mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Veja, é por conta disso que você vai buscar a lei para a sua santificação, não para a sua salvação. Primeiro o povo foi liberto do Egito, depois ele disse: lembra-te do dia de sábado. Não lembre do sábado, não guarde o sábado dizendo assim: porque eu guardei o sábado, Senhor, então eu vou adquirir a salvação. Não, mas porque Cristo ressuscitou, porque Ele morreu no meu lugar, porque Ele viveu no meu lugar, então eu alcancei a salvação. Como eu não dedicaria um dia ao Senhor? O mandamento começa assim: lembra-te do dia de sábado. Voltando para Thomas Boston, ele diz: a palavra sábado significa descansar ou cessar o trabalho. Isso é um problema para o português, né? Porque no português você tem a palavra sábado, que é o 7º dia da semana, e é também um dia da semana, mas é ligado ao mandamento. Então, quando a gente lê, lembra-te do dia de sábado, aí o adventista vai dizer: está vendo aí? É sábado, não é domingo. Só que, peraí, a Bíblia não foi escrita em português, meu querido. Tem esse pequeno detalhe. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento. E a palavra que está em hebraico é Shabat, né? Ou, como muitas vezes é traduzido, Sabat. Que, de onde vem, é como se fosse uma transliteração. Se pegou a palavra do hebraico e se transliterou para o português. E passou a ser o nome do dia. Mas não o significado do dia. O significado do Shabat é descanso ou cessar. E onde é que tem base? Qual é o embasamento, o fundamento desse mandamento? Não é a lei. Volte comigo, Gênesis capítulo 2. O fundamento é muito anterior. Verso 1 até o verso 3 do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus fez o mundo em 6 dias, o 7º dia é a plenitude da criação. Ele pega esse dia, abençoa, ou seja, ele pronuncia uma bênção sobre esse dia e santifica. Ele coloca de lado esse dia. Para Adão já era assim. Veja só, não é para Moisés, para Adão esse dia já tinha um significado diferente. Não por lei positiva, ou seja, não estava escrito. Deus não disse a Adão: guarde o 7º dia. Não foi assim. Porque Adão tinha uma compreensão hermenêutica muito melhor do que a nossa. Ele olhava para Deus e o que Deus fazia para ele era lei. Existe um puritano chamado Swinnock, que ele fala muito bem sobre isso, sobre lei, o que é chamado lei natural, que os irmãos já conhecem, inclusive. A lei natural, ela não é positivada, ou seja, ela não é escrita, mas ela é tomada a partir do que Deus faz. Então, como é que Deus fez o homem?
Lembre-se disso. Deus fez primeiro Adão e depois Deus fez Eva. Simples assim. Deus fez Adão e trouxe os animais. Isso aqui está no capítulo 2, a partir do verso 18. Quando Deus chama os animais e entrega a Adão, Adão entende, porque eu fui feito como glória da criação, eu dou ordem a eles, eu dou nome a eles, eu tenho autoridade sobre eles. O texto depois volta, aí diz, o Senhor tomou da costela de Adão e fez uma mulher para ele e a trouxe. Adão tem a mesma compreensão que teve em relação aos animais e diz, porque eu sou a glória da criação, porque eu sou o subgerente de Deus, sem Deus dizer uma palavra, porque eu fui feito primeiro. Ele olha para a mulher e diz, é varoa. Isso é lei natural, ninguém disse nada, é só o modo de Deus fazer que revela a lei, porque Deus é bom, então tudo que é bom em Deus deve ser imitado. Aí quando você vai para o Novo Testamento, tá, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo ensinando a igreja, dizendo, não permita que a mulher ensine na igreja. E por que não pode ensinar na igreja? Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Foi assim na criação. O argumento para a mulher não ensinar na igreja não é cultural, por isso que não muda. O argumento é a ordem da criação. Primeiro o homem, depois a mulher. Ou seja, a mulher não pode ter autoridade de homem em casa, na igreja e no Estado. É assim que é feito. Aí, voltando para o quarto mandamento, o entendimento é exatamente o mesmo. Adão entendeu. Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, logo eu também tenho que fazer a mesma coisa. Qual é a prova disso? Veja aqui, verso 3 do capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É exatamente o que acontece depois depois de Caim e Abel verem no próprio Adão o que ele fazia. Porque diz que Adão se apresentava ao Senhor na viração do dia. Não é viração de um dia, mas do dia. Um dia específico. Era no final de uns tempos, ou seja, havia um período, final desse período, Adão tinha que se apresentar a Deus. Que período é esse? O período que Deus revelou no capítulo 2. 6 dias trabalharás, no 7º você vai se apresentar. Caim e Abel sabiam do dia do Senhor porque aprenderam com seus pais. Seus pais sabiam do dia do Senhor porque aprenderam com Deus. É assim que é revelada a lei. Por isso ele vai dizer lá em Êxodo e em Deuteronômio, lembra-te do dia do Senhor. Não se esqueça desse mandamento, porque é um mandamento que está desde a criação, revelando a eternidade. Como é que a eternidade é descrita na Escritura? Descanso. Então, o que é que Adão fazia ali, quando guardava o dia do Senhor, mesmo ainda não havendo pecado? Isso é interessante, sem pecar. É porque Deus já tinha escrito toda a história e sabia que o pecado entraria no mundo. E ele estava ali propondo o descanso. Se você trabalhar os 6 dias e você se submeter à minha lei, sempre você vai ter um encontro comigo. Quando o homem pecou, então esse sentido é outro. Eu libertei vocês, vocês não puderam me servir como eu requeri, mas eu providenciei um Redentor e vocês vão continuar se encontrando comigo no 7º dia. Lembra-te do dia de sábado. Agora volte lá comigo para Deuteronômio 5. Porque é o estabelecimento de um dia. Veja, guarda o dia de sábado. Porque muitos irmãos nossos que são honestos, no seu erro, não é por desonestidade, mas é por se apartar da compreensão da igreja ao longo da história, e isso é uma coisa muito perigosa. Porque nós não somos como católicos romanos que temos a tradição acima da Escritura, mas nós não lemos a Bíblia sozinhos. Não é, eu até explicava isso para um irmão ontem, não é de particular interpretação a profecia
porque eu não interpreto sozinho também. Eu interpreto à luz da história, da tradição da igreja. A igreja sempre interpretou o dia do Senhor assim, um dia específico, e não um dia da semana. Por isso ele diz, lembra-te ou guarda o dia de sábado. É um dia específico. Nós lemos aqui no catecismo que o dia de sábado, no Antigo Testamento, era o 7º dia. E de onde veio isso? Da própria criação. Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou um dia. Então é assim que deve ser guardado. E por que isso também deve ser guardado assim? Porque havia a esperança do descanso. Lembre-se, todo o Antigo Testamento é aguardando o descanso, esperando que o Messias viesse. Quando é que há a virada do dia? Você vai dizer, Novo Testamento. Eu vou dizer, não é o Novo Testamento. O anúncio da virada do dia não está no Novo Testamento, está em Levítico 23 e Êxodo 23. Vá comigo, por favor, Levítico 23. Texto bem conhecido dos irmãos, inclusive. Esse capítulo, ele fala especificamente das festas solenes de Israel. E a primeira festa que ele apresenta é justamente o sábado. Veja, 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do Senhor, o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Veja, aqui porque você tem um sábado semanal, em seguida você vai ter Páscoa, primícias, Pentecostes, dia da expiação e tabernáculos. A primeira festa é a do sábado. Thomas Boston diz assim, a Escritura, ela fala sobre o sábado, ou o dia do descanso, pelo menos de 3 formas diferentes, preste atenção. Primeiro, temporal, né? Que é o sábado da semana. A Bíblia fala sobre um sábado na semana, um dia de descanso. Espiritual, um descanso interno da alma, ou seja, a cessação dos nossos pecados. É uma obra interna. O descanso, quando eu ouço a pregação do Evangelho de Cristo, e Cristo, ele entra na minha alma, porque eu aceitei a verdade do Evangelho, então há um descanso dentro de mim. Eu digo, eu não vivo mais cansado, eu não vivo sobrecarregado dos pecados, minha alma descansa no Senhor. Isso é o chamado sábado espiritual. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 3. E ele diz, por fim, há o sábado eterno, Hebreus 4, verso 9, celebrado nos céus, quando os santos descansarem dos seus labores. Aqui temos o primeiro dos 3 sábados, o sábado semanal. Então, Levítico 23 é o primeiro sábado, é o semanal. E os outros sábados, as festas, são regulados por esse sábado. Eu não vou ler todos, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas eu vou só, à luz da Páscoa, tentar lembrar os irmãos o que é que isso aqui é dito. Veja, são estas, verso 4, as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês. O que é 14 no mês? Segundo sábado do mês, né? O segundo sábado do mês. No crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. Então, 2 sábados no 15º dia, ou seja, o domingo deste mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Veja agora das primícias. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no primeiro ou no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? O domingo. Então, todas as festas que você lê aqui, ela vai falar, existe um princípio antes da segunda à sexta, ou da segunda ao sábado, e no dia imediato ao sábado,
o domingo. Agora, sobre o que falam as festas? Veja, a Páscoa é a morte do Cordeiro. Quando é que ela era celebrada? Ao 15º dia, ou seja, passados 2 sábados, o dia imediato, o domingo. Quando foi que o Cordeiro, foi celebrada a morte do Cordeiro? No domingo. A celebração é no domingo, ainda que não tenha morrido no domingo, mas a celebração é assim. Primícias. O que é que fala primícia? Ressurreição. Especificamente aqui, era a festa das primícias, ou seja, a messe. Aquela primeira folhinha que sai. Você planta alguma coisa, ela não sai já tudo de uma vez. Ela vai saindo aquela folhinha verdinha, bem... Aquilo ali é chamado primícias. O messe. Era arrancado alguns galinhos e eles eram entregues ao Senhor, na esperança. Se Deus deu o primeiro, então virão os demais. Paulo diz: Cristo é a primícia dos que dormem. Se Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Então, morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Você vai mais adiante, o Pentecostes, veja, a próxima festa, verso 15: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Quando era então celebrado o Pentecostes? No dia imediato ao sábado. Você contava 49 dias da festa da primícia, 7 sábados, e depois o dia imediato, o 50º dia. Como é que é o nome da festa? Pentecostes, ou seja, 50º dia. É o dia onde eles vão celebrar a colheita. Quando você vai para Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. O que é que acontece naquele dia? O Espírito Santo desce. Eles falam em línguas e um entende na língua do outro. O que é que vem logo em seguida? Pregação da palavra. 3.000 almas se convertem na pregação de Pedro. A colheita do Senhor é feita. O último dia, as últimas festas, expiação e tabernáculos, que tem a ver com o anúncio do Evangelho e com a morada eterna. Esse aqui é a última parte da promessa, a morada eterna. Tudo isso regulado pelo sábado, mas feito no domingo. O que é que isso aqui estava apontando? O que vai acontecer com o mandamento no Novo Testamento. No domingo nós temos a morte do Cordeiro, a ressurreição do Cordeiro, nós temos a festa dos tabernáculos, a colheita, muitas pessoas ouvem a pregação e são salvas, e nós temos um anúncio da vida eterna, especialmente na ceia do Senhor, quando nós sentamos falando da ceia que vamos tomar na eternidade. Então, o novo dia não é dado no Novo Testamento simplesmente, mas já é anunciado na Antiga Aliança. E ele é confirmado no Novo Mandamento, no Novo Testamento. Vá comigo, por exemplo, para João, capítulo 20 de João. Verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Aqui ele vai falar da ressurreição de Cristo, ou seja, das primícias. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, aí João não se aguenta, para não deixar dúvida, que dia era? Ele já falou no começo. Ele volta e diz: o primeiro da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Cristo apareceu e disse: paz seja convosco. É o que acontece todo domingo, quando nós vamos começar o culto, e o ministro diz: a paz seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda mais, Atos capítulo 20, verso 7, acompanhe comigo, por favor. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Qual era o dia que eles estavam reunidos para partir o pão, ou seja, para a ceia? O primeiro dia da semana. Quem foi que disse isso aos discípulos? Ninguém precisou dizer. Desde João 20, quando Cristo apareceu no primeiro dia da semana, eles entenderam que Levítico 23 se cumpriu. E eles passaram a não se reunir mais no sábado, mas agora no domingo, como aqui em Atos 20. Vai se repetir novamente, 1 Coríntios capítulo 16. Texto prova, tenha vontade. 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Apocalipse capítulo 1, verso 10. João disse, quando eu estava em Patmos, apareceu o Senhor, no dia do Senhor, para não ficar dúvida exatamente como era tratado no Antigo Testamento, o dia do Senhor. Então não é um dia. Alguns irmãos vão defender, não, nós temos que separar um dia. Deus não falou sobre um dia, ele disse, existe um dia específico para você adorar, é o dia do Senhor, que desde a criação até a ressurreição foi o 7º dia, e da ressurreição até o último dia será o primeiro dia, o domingo ou sábado cristão. Agora volte lá comigo para o mandamento de Deuteronômio 5. Já vimos a expressão guarda e agora já vimos também a expressão o dia e sábado, né? Ou seja, um dia específico e o sábado, que não quer dizer o 7º dia, mas quer dizer o dia de descanso. Agora, para quê? Para o santificar, como te ordenou o Senhor. Então, a soberania de Deus sobre esse dia é para dizer que dia é, ou seja, o dia de sábado, especificar esse dia, o porquê desse dia e o que eu vou fazer nesse dia. Ele é Senhor sobre todas essas coisas. O que? Então, não é cada igreja vai dizer como vai guardar o dia do Senhor. Não é assim. Ele diz, guarda o dia do descanso para o santificar. Então você vai fazer exatamente o que ele manda nesse dia. O modo de guardar não sou eu que digo, mas ele que diz. Não sou eu que posso dizer. Thomas Bosch, mais uma vez, esse mandamento nos lembra o dia de descanso a ser santificado. Não o 7º dia a ser guardado. Não é simplesmente o 7º dia, mas o dia que ele manda. Consequentemente, aqui é uma consequência lógica. Se há um dia determinado por Deus que eu devo guardar, e o modo que eu devo guardar, a igreja não tem autoridade, nem o Estado, para inventar outros dias de descanso que não sejam esses. Não pode inventar dia santo. Por exemplo, você não pode dizer, ainda que se faça, eu não tenho nem tanto problema com ter algum tipo de reunião nesse dia. Mas se você disser que isso aqui é religioso, dia 25 de dezembro, 24, não sei exatamente, faz muito tempo que eu não, graças a Deus, não participo disso, mas é 24 ou 25 de dezembro que tem um culto que é chamado culto de Natal. Eu, mais uma vez, vou dizer, se alguém faz, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você diz que é um negócio religioso, tem que ter. Se a igreja não fizer, está em pecado. Isso está errado. Por quê? Porque não foi o dia ordenado por Deus para ser guardado. Então, a igreja não tem autoridade para inventar outro dia. Páscoa, domingo de Páscoa, 6 horas da manhã, café da ressurreição. Você roda a Bíblia inteira, não tem nada que mencione isso. Então, com que autoridade a igreja tem de fazer um café da ressurreição e tratar isso como um negócio religioso? Não tem autoridade, irmãos. E sabe qual é o problema maior? É que esses dias que a gente inventa são mais guardados, são mais lembrados do que o dia do Senhor. Pode olhar nessas congregações que dão muito valor a essas datas, se eles guardam o dia do Senhor, se eles mencionam o dia do Senhor.
Porque a preferência é a invenção humana, muito mais do que aquilo que Deus ordenou. Então guarda o dia de sábado para o santificar. Ou seja, é tudo conforme Ele manda. E aí ele diz, verso 13, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, ainda no aspecto positivo. Então não é só descansar, mas é trabalhar. Para que alguém possa aproveitar o dia do Senhor, primeiro ele tem que ter trabalhado 6 dias. Ou seja, no Novo Testamento, ele tem que saber que amanhã ele vai trabalhar, a partir de amanhã, 6 dias. Logo, o que está aqui também ordenado no mandamento é o trabalho. O trabalho é ordenado por Deus, porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. E aí na nova aliança, porque Cristo trabalhou e só descansou um dia. E ele diz, eu e o meu pai trabalhamos até hoje. Ou seja, o trabalho é algo que está ligado diretamente ao 4º mandamento. O preguiçoso, né? O ocioso, o jovem que só quer saber de jogar videogame, não quer estudar, não quer fazer suas atividades em casa para ajudar a família, não quer ajudar o pai quando o pai tem um comércio, quando o pai tem algum negócio que precisa de ajuda. O mundo vai dizer, você é criança, você não pode trabalhar. A Bíblia diz, você deve trabalhar. Quanto antes, melhor você trabalhar. O trabalho nunca prejudicou o homem, mas a preguiça já. Inclusive, ela é rejeitada nos livros de sabedoria. Então, você vai trabalhar desde cedo. E aí, veja só, algumas vezes quando a gente trata desse mandamento, as mulheres dizem assim, as mulheres que são donas de casa, mas pastor, mas então eu não vou guardar o dia do Senhor porque eu não trabalho. Porque aí o conceito dela está desvirtuado. Ela acha que trabalhar é trabalhar fora de casa e trabalhar para ganhar dinheiro. Mas isso é um tipo de trabalho, não é só esse trabalho que existe e que a Bíblia está falando aqui. Minha irmã, se você é dona de casa e você lava a louça de casa, ora, você lava a louça para a glória de Deus. Você cuida dos seus filhos para a glória de Deus. Varrer o chão de casa é para a glória de Deus. Passar pano, limpar banheiro para a glória de Deus. Colocar seus filhos para lhe ajudar para a glória de Deus. Então todo esse trabalho é para a glória de Deus e tem a ver com o mandamento. Quando o homem chega em casa e ele vai ajudar a cuidar dos filhos, ele vai ajudar em alguma atividade de casa, se ele faz isso é para a glória de Deus. E está envolvido aqui nos 6 dias de trabalho. Tudo isso é trabalho, é tua obra. Veja como ele diz: 6 dias trabalhares e farás a tua obra. Mas o 7º dia, veja no verso 14, é o sábado do Senhor. Ou seja, já não é tua obra. Mas aqui não está implícito que você não vai trabalhar. Não entenda assim. Não vai trabalhar na tua obra. Porque hoje é o dia de trabalhar na minha obra. É assim que deve ser entendido o mandamento. Não é simplesmente cessar. Então domingo eu vou ficar dormindo até 10 horas da manhã, porque é o dia do descanso. Porque ele disse, é para santificar. É para adoração. Não é simplesmente para descanso. É o descanso da minha obra. Isaías 58 é um texto que vai nos ajudar nesse ponto específico. Abra comigo, verso 13 e 14. E aí você entenda, né? Por que Isaías 58? Porque a gente vai e volta. Porque hermeneuticamente o ensinamento da palavra, ele gradualmente ele vai ganhando mais luz à medida que eu vou progredindo com esse ensino. Quanto mais há luz naquela doutrina, mais compreensão eu tenho. Então, eu tenho a lei e aqui eu tenho um profeta interpretando a lei. É mais luz sobre a doutrina. É por isso que a gente está vindo agora para Isaías 58. Veja, no verso 13 e 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia, o que é que ele disse lá? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Está implícito ali isso, mas aqui ele está positivando, ele está dizendo, não profane o sábado,
cuidando dos teus próprios interesses no meu dia. Não as tuas obras, minhas obras. Então o que é que eu vou fazer nesse dia? Eu não vou falar sobre os meus negócios. Né? No sentido de que, não é que você não pode falar de maneira nenhuma. Porque, por exemplo, você vai pedir oração, você tem que falar do seu negócio às vezes. Então, sim, sem ser radical, de uma maneira, né, até ignorante. Mas é você entender, eu não vou fazer negócio nesse dia. Eu não vou chamar um irmão para vender alguma coisa nesse dia. Eu não vou abrir minha loja nesse dia. Alguns passam por tentações nesse sentido, né? Porque, por exemplo, existem algumas lojas que elas podem, e elas têm mais vitrine, a vitrine dela é mais vista, por exemplo, no shopping. No shopping. Eu me lembro, um dia ofereceram para o presbítero Luciano uma loja no shopping. Todas as vantagens do mundo que você imaginar para colocar a loja no shopping. Qual foi o motivo? Além do aluguel, que não era muito atrativo, né? Mas qual foi o motivo? É obrigado a trabalhar no domingo? Tem que abrir no domingo, senão leva uma multa. Não quero. Então eu não vou trabalhar numa coisa que vai me levar a pecar todo domingo. Ou então você vai pagar uma multa todo domingo. Então eu não vou ter uma loja no shopping nunca. Por quê? Porque vai me levar a pecar contra o Senhor. Inevitavelmente. Eu não vou tratar dos meus negócios no dia do Senhor. Mas se eu posso ter uma loja em outro lugar que pode fechar no domingo, então eu vou fazer isso. Me lembro também de Davi, um dos filhos do pastor Oreb, que queria ser... Isso é uma história antiga. Ele era jogador do Vasco, juvenil do Vasco, e ele queria ser comentarista esportivo. Ele era novinho ainda, e um dia ele chegou para Simone e disse assim: mamãe, eu não vou querer mais ser jornalista esportivo, comentarista. Aí ela disse: por quê? Porque eu soube que tem que trabalhar todo domingo. Então eu não quero isso para mim. Você vê seu filho tomando uma decisão dessa, porque foi ensinado que não deve trabalhar no domingo. Isso é uma bênção muito grande. Ele não quer profanar o dia do Senhor, cuidar dos seus próprios interesses nesse dia. Então é assim que eu devo fazer. O mandamento continua: não vou cuidar dos meus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Isso aqui é uma obrigação nossa. Fazer o sábado, o domingo, um dia deleitoso. Porque para muita gente é um dia pesado. É triste, meu irmão. Porque, olha, é o dia que eu devia estar dormindo. Eu trabalho de segunda a sábado. Todo dia eu tenho que acordar cedo. O único dia que eu tenho para dormir um pouquinho mais é o domingo. Aí vem esse negócio de igreja. 9h30 tem que estar na igreja. Não é teu dia. O dia é do Senhor. Se você olhar para o domingo dessa maneira, vai ser um peso, um fardo muito grande. Se você não organizar os seus filhos para dormir cedo, no dia anterior, no sábado, eles vão passar o domingo achando terrível, porque eles vão estar brigando contra o sono. Tudo isso tem a ver com não profanar e chamar deleitoso. Me lembro de uma amiga nossa, né, Mindy Ellen, que ela chegou ao ponto de dizer que para ela o domingo é o dia mais tedioso do mundo. Ela disse: eu tenho ódio do domingo. Eu disse: eu também teria. Se fosse para assistir Gugu, Faustão e Fantástico, eu acho que eu não sei nem o que eu fazia. Que realmente é para você se matar um negócio desse. Ela diz: eu tenho ódio, eu não aguento o domingo, porque ela não sabe para que serve o dia. Alguém que na segunda-feira não tem o que fazer, não tem trabalho na segunda-feira, fica se pensando ao longo do tempo: o que é que eu estou fazendo dessa vida? Exatamente no domingo, se você não faz o que foi, para que foi feito o dia, se você não zela pelo dia como ele foi propositado por Deus, você fica sem sentido. Chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, nem devo falar palavras vãs. Então, até as brincadeiras a gente tem que ter cuidado no domingo.
Não é que não pode fazer de maneira nenhuma, mas isso não pode tomar. O dia é o dia da brincadeira. Não é para isso o dia. Nossas conversas devem ser reguladas por assuntos que têm a ver com o Senhor, porque o dia é do Senhor. E aí vem a promessa, veja verso 14: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Daqui a pouco eu vou tratar da promessa. Vamos só para a última parte lá do mandamento, Deuteronômio 5, volta comigo, por favor. Ele fala agora do que não fazer. Verso 14: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Não farás trabalho. Então, o que eu não devo fazer? Veja que o mandamento não começa com o não, mas com o sim. Isso porque também, naturalmente, há uma tendência muito forte para a gente partir para o legalismo. Então Deus começa nos ensinando o que fazer e não o que não fazer. Geralmente, quando alguém aprende o quarto mandamento, ele diz assim: pastor, o que é que eu não posso fazer? Aí, não é por aí, meu irmão. É o que você tem de fazer. Depois você vai aprendendo o que você não pode fazer. O que é que eu devo fazer? Aprendemos. Agora, o que eu não devo fazer? Trabalhar naquilo que não me leva à adoração. Nas palavras de Thomas Boston, não realizar qualquer trabalho que venha dificultar a santificação desse dia. Qualquer coisa que me impeça a santificar esse dia, eu não devo fazer. Mas existem sim alguns trabalhos, como lá no Catecismo disse, obras de necessidade e misericórdia que podem ser feitas. Eu vou fazer um parênteses aqui a esse respeito. Quais são esses trabalhos? Eu vou citar alguns. Por exemplo, a nossa sociedade, para ela funcionar, ela tem que ter energia elétrica. A gente não teria dificuldade no culto se não tivesse energia elétrica. Precisa de iluminação, precisa de climatização, precisa da energia para a própria internet. Então você tem uma empresa trabalhando para a energia, uma empresa trabalhando para manter a internet, uma empresa para dar água para os banheiros. Tudo isso serve para a manutenção da sociedade, então é permitido, porque é obra de necessidade. Precisa acontecer. Tem que ter um posto de combustível aberto para quem está viajando, não para mim que estou aqui. Eu deveria ter abastecido meu carro ontem, mas tem alguém que está viajando. Tem que ter, por exemplo, um restaurante aberto porque deu um problema em casa. A gente já passou por isso uma vez, a gente chegou em casa, acabou o botijão. É difícil você saber o botijão quando acaba porque não tem medidor, né? Vai fazer o quê? Tem que ter um restaurante aberto, mas não é. Eu não devo fazer. Todo domingo eu não devo estar no restaurante, devo estar em casa. Mas uma vez deu um problema, você vai, não tem problema nenhum. É uma necessidade. Tem que ter uma farmácia aberta, mas não precisa ter o shopping aberto. Não precisa ter um parque aberto. Não precisa ter essas coisas, porque isso não é obra de necessidade. Eu posso fazer nos outros dias. Não é dia da minha recreação. Eu não vou levar meus filhos para a praia. Eu estou viajando. Muito crente faz isso. Está viajando, então... Eu não estou na igreja, então hoje de manhã a gente vai para a praia e de noite a gente vai para a igreja. Não é meu dia, meu querido, é o dia do Senhor. Não é dia de recreação, é dia de culto. Agora, na segunda até o sábado, pode fazer à vontade. Alguém vai dizer, mas isso aqui é um radicalismo, isso é uma coisa realmente de quem ignorante. Não precisa disso tudo, não. A gente é cidadão desse mundo. Nós somos cidadãos desse mundo até o sábado, meia-noite. Começou o domingo, nós somos cidadãos dos céus. Não tem nada a ver com esse mundo. Minhas preocupações cessaram. Então não vou trabalhar. E aí também, aí vem a segunda parte do aspecto negativo. Nem tu, nem o teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, depois ele diz assim, nem o teu boi, nem o estrangeiro. Pergunta 118 do Catecismo Maior, deixa eu ler rapidamente aqui para os irmãos. Diz assim: por que o mandamento de guardar o sábado, o dia do Senhor, o domingo, mais especialmente é dirigido aos chefes de família e a outros superiores? O mandamento de guardar o sábado, o dia do Senhor, é mais especialmente dirigido aos pais de família, aos chefes da família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los por meio dos seus próprios trabalhos. Ele diz, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, porque ele é mais relativo, o peso maior está sobre o chefe da casa. Primeiro o chefe da casa. Por quê? Porque nós estamos propensos a colocar nossos filhos para trabalhar. O sujeito tem um negócio, ele quer botar o filho dele para trabalhar no domingo. Não pode, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Ah, mas ele não vai trabalhar, o filho não vai trabalhar, vai todo mundo para a igreja. Ele bota o funcionário para trabalhar. Nem teu servo, nem tua serva. Chegou alguém na minha casa. Pastor, infelizmente hoje eu não vou poder ir para a igreja. Eu preciso receber fulano de tal que está na minha casa. Nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Ninguém. Vai todo mundo para a igreja. Você não pode arrastar a pessoa que está na sua casa para ir para a igreja, mas ela também não vai lhe arrastar para ficar em casa. Fulano, você quer ir com a gente vai para a igreja. Não, não quero, quero ficar em casa. Não sou crente. Fique em casa, nós vamos para a igreja. Minha casa, minhas regras. Né? Ou minha casa, lei do Senhor. Não vai ser ele que vai mudar a rotina da minha casa. Às vezes tem visita inconveniente, eu sei que existe isso, né? Ela chega 5 horas da tarde. Você está começando a se arrumar. Aí você vai ser educadamente, mas você vai ser duro. Fulano, infelizmente eu não vou poder lhe receber agora, porque é a hora de eu me arrumar para ir para a igreja. Nem eu, nem minha filha, nem meu filho, nem minha esposa, ninguém vai lhe receber agora. Vai todo mundo para a casa do Senhor. Mas pastor, isso é muito indelicadeza. Então você prefere ser indelicado com Deus? Deus, não, Deus tudo bem. Deus você pode ser indelicado, mas com o teu próximo não. Ele é teu superior, ele é teu Senhor. Ninguém vai ficar em casa, todos vão para a casa do Senhor. Nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? A última parte, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ele volta para o prefácio. Não é para que você seja salvo, mas é porque você vai se lembrar que você foi salvo da terra do Egito. Lá, na escravidão, o que é que acontecia nos 400 anos de escravidão no Egito? Nunca tiveram um dia do Senhor. Eu imagino quantas vezes Israel orou pedindo, Senhor, dá-nos a alegria de voltarmos à tua casa. Alguns salmos, eles dedicam tempo para falar das orações do povo no exílio, no segundo exílio, pedindo para voltar, sair da Babilônia e voltar para Israel, para cultuar o Senhor. Nós passamos aí 3, 4 meses impedidos de vir para o culto. E nós orávamos, Senhor, dá-nos a oportunidade de voltar para o culto. Para quê? Para chegar no domingo e não vir para a igreja? Foi porque o Senhor me libertou. Então eu vou guardar o dia do Senhor. Não é dia dos meus negócios. Não é dia de falar de bobagem. Não é dia de tratar dos meus interesses. Não é dia de chamar um dia pesado porque eu tenho que acordar cedo. É um sábado alegre ao Senhor. O dia do descanso. Mas não é todo o descanso ainda. Em partes é aquilo que Cristo diz em Mateus 11. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Você está em Cristo, você já tem descanso.
mas é o último descanso prometido em Hebreus, capítulo 4. Abra comigo, por favor. Hebreus 4. Verso 3 até o verso 9. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo, já houve um descanso anunciado no Antigo Testamento, a entrada na terra da promessa. Houve um descanso de Cristo anunciado na sua primeira vinda, mas ainda resta um descanso para aqueles que foram desobedientes. Israel precisa ouvir o descanso em Cristo. Os gentios eleitos precisam ouvir o anúncio desse descanso. E ele prossegue, verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, Cristo, também ele mesmo descansou de suas próprias obras, como Deus das suas. Ou seja, porque Cristo completou a sua obra, isso é descanso, cessou a obra, ele cumpriu a obra da salvação, nós também devemos esperar nesse descanso eterno, não o semanal, não o espiritual, mas o eterno. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Não desobedeça o sábado semanal. Não te esqueças da verdade de que você foi salvo em Cristo e alcançou o sábado espiritual. E lembre-se sempre do descanso eterno que ainda virá. Eu sempre disse isso aos irmãos. O domingo nada mais é do que uma amostra grátis do céu. É um pequeno céu. Se você não gosta do domingo, se você não ama a adoração no dia do Senhor, eu preciso lhe dizer, você não vai gostar do céu. Se você tem vindo para a igreja forçado, você não gosta de vir para cá, você vai odiar o céu, porque você não o tem ainda. Então se arrependa do seu pecado, para que você possa chamar o domingo de sábado deleitoso. Mas se você já é crente no Senhor, em primeiro lugar, se você é pai de família, mãe de família, lembre-se de organizar a sua casa, os seus filhos, para que todos estejam no domingo na casa do Senhor. Prontos, não só de corpo, mas de alma aqui. Zelem para que eles estejam prontos para a adoração. Organize sua casa para isso. Você é pai de família e tem medo. Se eu não trabalhar no domingo, eu não vou ter o sustento para a minha casa. Lembre-se da promessa lá de Isaías 58. Eu vos sustentarei. Você vai sair daqui e vai sentar numa mesa e vai ter um prato de comida para você. É a prova que Deus te sustentou no seu santo dia. Não duvide do poder do Senhor. Se Ele nos deu o que é maior, a salvação, Ele não daria o que é menor, o sustento? Por fim, não busque guardar esse dia para ser salvo, você que não conhece Cristo. Mas receba o descanso dos seus pecados, se arrependendo deles, e então busque agradar o Senhor, guardando um dia inteiro de descanso ao nosso Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez escutarmos a Tua voz, que nos ensina a respeito desse glorioso mandamento.
nos ajude, Senhor, nas nossas muitas imperfeições, a guardar o Teu santo dia e amar a Assembleia Solene. Perdoe, Senhor Deus, a nossa iniquidade e pela Tua misericórdia nos ajude a ter prazer no Teu santo dia. Em Cristo nosso Senhor, Senhor desse dia. Amém.